Assalamu alaikum, uma saudação a todos, queridos irmãos e irmãs. Mais um podcast Islã Sem Censura, hoje com convidados especiais aqui presentes no nosso estúdio. Irmão Sharif, ele é músico, autor, ator também e ativista também nas lutas, né, dos povos, das comunidades e também podcaster. Muito obrigado pela presença, irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma grande satisfação e honra. E também o nosso querido Raj Batista aqui presente nesse programa. Ele também é Raj, é músico, é peregrino, é autor, escreveu um livro e também atua nessa área das atividades políticas e religiosas junto com a comunidade. E o nosso querido Sheikh Mahdi Elahi, líder religioso do Centro Islâmico, sempre dando um apoio, presente aqui nesses programas para nos orientar e falar sobre as questões religiosas. Muito obrigado, irmão, pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito honrado aí pelo convite, muito feliz em estar aqui com pessoas que eu já acompanhava pela rede, como o Batista, por exemplo. E muito feliz e parabenizo, inclusive, vocês pela iniciativa. Quanto mais iniciativas como essa existirem, mais chance nós temos, mais plataformas nós criamos e damos oportunidade para as pessoas conhecerem a beleza da nossa religião, as culturas dos povos que professam a nossa fé. Então, são boas oportunidades de diálogo com a sociedade brasileira. Com certeza, muito obrigado. Eu E que este agradeço. também vai ser um programa para a gente compartilhar um pouco aí a experiência de vocês nessa área. Vocês que vieram da sociedade brasileira, né? Do berço do Brasil, de várias regiões, lugares bem diferentes, né, da cultura islâmica e abraçaram essa grande fé que é uma fé universal, uma religião universal que o profeta Muhammad, que a paz e a bênção esteja com ele, trouxe para toda a humanidade, né? A gente tem aqui brasileiros, iranianos, iraquianos, sabe? Isso é uma coisa, uma identidade, né, da religião islâmica, né, Sheikh? É verdade, sabe? A religião islâmica não pertence, né, a nenhuma raça, a nenhuma nacionalidade. É muito interessante. Poucas pessoas sabem isso, mas é bom a gente destacar que somente 15% dos muçulmanos são árabes. Então, quer dizer que o islamismo é uma religião para todos, E né? ainda, Sheikh, tem pessoas que falam Islã muçulmano é árabe. Até agora. Ah, sim, tem muita confusão. Como é que você vê essa questão? Você que está sempre na rua, você está no meio das pessoas, o que você tem a dizer sobre isso? Existe um fenômeno, né, que é descrito pelo Eduardo Said, né, um escritor palestino. Ele descreve o orientalismo como sendo essa visão exótica do Oriente, né? E nas últimas décadas a gente teve muita produção cinematográfica e midiática que vilanizava os muçulmanos, né? E os árabes acabaram entrando nesse combo Esse círculo, de sim. preconceito, assim, Sim. de caracterizar árabe como muçulmano, muçulmano como árabe, já relacionar uma coisa imediatamente à outra, e acaba se cristalizando na cabeça das pessoas uma ideia muito errônea, né? Você tem, por exemplo, o país onde tem o maior contingente populacional de autodeclarados muçulmanos é um país asiático, né? Sim, É a Indonésia. sim, Indonésia. Não é árabe, um pouco é persa. Então, as pessoas não sabem, por exemplo, que, etnicamente falando, iranianos são persas e árabes são outro povo, Sim, outra etnia. outra etnia, Sim, nesse caso. sim. Então, as pessoas também não conseguem fazer essa diferenciação. Sim. Não sabem que na Ásia, como eu citei, tem muitos povos que professam o Islã, né? Sim, Então as pessoas não compreendem direito, elas falam países islâmicos. sim. Eu. Você é da Arábia, eles falam isso, Tem uma coisa, quando você é brasileiro, você escuta bastante, assim, que é: você nasceu aqui ou lá? Sim,
Mas eu me pergunto, lá aonde? Pois Existe é. um país chamado Lá, Você nasceu aqui ou lá, Batista? que eu não conheço. Você nasceu aqui ou lá? Também, essa é uma pergunta que fica. A gente nasceu na Terra. A Terra inteira é. Ele ainda consegue dizer lá na Bahia. Exatamente. Eu consigo, nasci lá na Bahia. Por sinal, tem uma história muito interessante. Uma menina, que ela é filha de árabe, e ela nasceu na Bahia. E ela usa hijab, usa véu e tudo. Aí aqueles baianos ignorantes que falam assim, ó, por que você não vai para sua terra? Pois é. E ela é baiana. Estou né? aqui. Eu falo, mas minha terra é essa aqui, eu sou baiano, nasci aqui em Salvador, então você tá mandando aí para onde? Ah, você é da Bahia, e como que você usa essa roupa? Como que você... Falando, é porque eu sou muçulmana, e muçulmano é universal, então muçulmano tem em todo mundo. E eu nasci na Bahia e sou baiana com Aí muito... você imagina, Batista, Então. há muito menos de 200 anos atrás, esse mesmo traje numa mulher não causava espanto Sim, entre os habitantes da Realmente, Bahia. sim, claro, lógico. Sim. Não Né? A causava. presença muçulmana, Até mesmo. ela era muito... Muito era, viva, né? era muito notada. Era mais presente, era mais Ela notada. Era muito notada. Então, assim, existiam pessoas, não apenas escravizadas, Hum, professavam a fé islâmica no século XIX, né? sim, Sim, e a característica do africano, né? A forma dele se vestir e Exato. também representava muito o islamismo na Bahia, E né? até hoje, culturalmente, existem trajes que foram incorporados na cultura brasileira, que Sim. são trajes da Bahia muçulmana. Da Bahia. Esse período na verdade, isso é um fato histórico que ele encantou muito meu imaginário e me ajudou a me trazer para o Islã. Eu descobri que teve uma insurgência, eu nem falo revolta dos ismaelenses, porque eu Sim. acho que o sentido grande e poderoso que esse fato histórico nos ensina, nos traz. E eu acho que insurgência seria uma palavra mais adequada para descrever Sim. o que ocorreu. Porque aqueles homens e mulheres, eles tinham um projeto estatal, eles tinham um projeto de tomada daquele governo escravista para a construção de um califado negro aos moldes do que eles conheciam na África. Certo. Correto. Socoto, Correto. né? Com os fulanes, né? Então, a Bahia, a gente poderia hoje, eu nascido em São Paulo, no caso, a gente poderia ter um vizinho muçulmano, negro, Um aqui, país vizinho, Sim. que seria uma república negra, Sim. não sei se uma república, não Sim, sei que sim. formato seria, mas A gente já tem. uma nação A gente já tem. negra Sim. na América. A gente tem populações na América Central, a gente tem nos Estados Unidos, Sim. e a gente teria um estado, provavelmente, Sim. talvez o nome Bahia, não sei. Uhum. Então, aliás, que é muito adequado, tem origem no árabe, né? Nome Bahia. Sim, eu não sabia. Qual que é a origem? Já me disseram Não, isso. Ah, é? o Bahia usa uma palavra Bahia, e eu ainda não descobri qual é A origem a do origem. termo. Talvez dessa venha coisa. Não da é? Bahia. Talvez não seja. Talvez Talvez também. não seja Bahia. Eu vou pesquisar daqui a pouco aqui. Não seja Bahia geográfica, igual a gente conhece. Sim. Por isso tem um H, né? Bahia, Sim. Bahia. Porque Bahia geográfica não tem geralmente H. acaba adaptando, né? Tem muitos, Bahia. tem muitas Eu vou procurar palavras, aqui. isso, tem muitas coisas que acabam Um amigo que é adaptando, árabe me né? falou isso aí. Alfaiate, alface, tem muitos termos. Eu vi uma vez um livro com mais de 1000 palavras 10 árabes. mil palavras. 10 mil 10 palavras? mil palavras Pois é. árabes. No idioma português. Na verdade, É. 10 mil palavras português com a origem árabe. Exato. Tem esse livro. Agora, Explicado Sim, pela Só que mudou colonização muito. moura na exatamente, Península Ibérica. exatamente. Agora, Então, o português, ele veio para cá, ele já tinha DNA de mouro, ele tinha DNA Sim. islâmico, sim. e escravizou o africano. Quase 5 milhões. Escravizou o africano e muitas daquelas populações eram muçulmanas. Então, as pessoas desconhecem que o Islã, ele também é formador do povo brasileiro. É lógico, ele é parte lógico, integral da história do Brasil. Faz parte. Então, as pessoas
da minha cor, da cor do Batista, andam pelas ruas hoje, os jovens, nas quebradas, nas periferias, nas favelas, sem saber que talvez eles carreguem sangue muçulmano nas veias. Você sabe que, assim, falando sobre, confirmando essa sua história, a famosa história do Sheikh el-Baghdadi, aquele grande sábio, né, o líder religioso, que ele era nascido em Bagdá, né, isso há uns 200 anos, 150, 200 anos atrás, e ele era missionário, né, Missionário. ele passava, né, em vários países, Viajava, tal, né, viajava. Veio ao Brasil. E aí, por engano, ele viajou para o Brasil. Era para ele ter ido para Basra, né, no sul do Iraque. No entanto, o navio acabou trazendo ele aqui para o Rio de Janeiro, né? Bem longe, Desvio de né? rota, Nada a né? ver. Então, E ele saiu com aquela traje, com aquela veste, né, de sheik e tal. Quando ele saiu, ele começou a observar alguns negros falando salam aleikum para ele, né? Eles viram Cher. Logo no momento, ele pensou que ele estava sendo zoado. Ele estava sendo, né? Como é que fala? zoado, Chacota, né? que era uma Só forma que de não, chacota. logo apareceram mulheres, crianças, todo mundo salam aleikum. E aí ele decidiu fazer uma pequena investigação naquele momento, conseguiu encontrar mais de 5.000 famílias muçulmanas na cidade do Rio de Janeiro. Olha, impressionante. Todo mundo pediu para ele ficar, todo mundo pedia para ele permaneça aqui conosco para nos ensinar a religião. Isso tá nas memórias dele, né? Ele tem um livro de memórias e ele explica isso. Ele acabou ficando No Rio. no Rio. A história dele no Rio. Ele ficou por 3 anos aqui no Brasil, viajou inclusive para outras cidades, Recife, eu acho, ou Fortaleza, mas somente no Rio ele dizia que eu dava aulas para mais de 500 pessoas. Ele ficava dia e noite, era procurado por pessoas, famílias, todo mundo com sede referência. de aprender o Alcorão, de aprender as regras, isso. Fica à vontade, viu, Raj Batista? Sim, Isso sim, aqui senhor. é pra gente comer, hein? Tá bom, mas Isso aqui não é pra gente assistir. não é de enfeite, não. O irmão aqui já ficou... bom que ele tá comendo aqui, que é pra É mostrar isso que aí. não é cenográfico. Isso Agora, aqui voltando à questão da revolta, como é que se chamou mesmo? Insurgência. Insurgência. Essa revolução, né, que aconteceu, realmente, Sheik, é uma das coisas que a gente tem que entender, né? Sabe, essa... Quando acontece uma injustiça... Eu quando me a pessoa- lembro quando estava escrevendo meu tese de mestrado, uma parte era exatamente sobre esse assunto, né? Que temos do islamismo, né, na história do Brasil. Essa história por muitos anos foi uma história muito forte, né? E ainda hoje faz parte da história do Brasil, faz parte uma parte indispensável da história da norte do Brasil. Né? Então é muito interessante. Tem um livro também muito grande que eu não comecei a ler todos. Tem um livro muito grande. Eu acho que tem mais de 800 páginas. Que o nome do livro Revolta dos Malês. Né? Certo, Revolta certo. dos Malês. Né? Esse Malê livro, em língua africana. Ele foi significa a Revolta você- dos Malês, ele foi escrito aqui por alguns autores, né? Inclusive o Said, né? Sim, irmão Said de Marcos Said Tenório, uma de saudação Marco para Tenório, ele. Ele escreveu um escreveu. livro sobre... Agora, o que eu mais queria, assim, ressaltar aqui nessa questão é a seguinte, você vê, a questão da justiça social. Certo. A justiça social em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, em qualquer país que falte justiça, é muito natural que a comunidade comece a se rebelar contra a injustiça, contra a opressão. Isso não é uma convocação, isso a gente não aprende numa escola, numa doutrina. Isso está dentro da gente, isso está dentro da nossa... Isso aí é história própria, irmão. É muito importante você falar isso aí, porque assim, a gente está num mundo, hoje existe um panorama político global em que as situações de conflito não apresentam perspectiva de paz,
Infelizmente, né? E se a gente olhar para as possibilidades de escalada de violência, o cenário é os cenários são os piores possíveis. Realmente. Então, assim, é como se a própria humanidade não tivesse aprendido nada com o século XX. Absolutamente nada. Com os grandes massacres, com a própria Segunda Guerra Mundial, com tantas pessoas vitimadas e tantas transformações profundas, algumas necessárias, é a roda da história acontecendo, Sim. No entanto, outras muito injustas e que inaugurariam outras situações injustas, Sim. como a implementação do Estado de Israel, por Sim. exemplo. Sim. É um tema que a gente tem que ser citado em Sim. todos os podcasts. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Sim. As pessoas podem não ser muito politizadas, as pessoas podem não estar muito dispostas a... Podem estar não podem, às vezes aquela comunidade não está nem muito, não recebeu nem muita formação, Exato. educação, sabe? Mas se você mantiver uma situação de opressão em algum momento, aquelas pessoas desprovidas de direito, aquelas pessoas que não alcançam uma vida digna por conta das marginalizadas, que não têm os mesmos acessos que outros, seja por uma questão de raça, religião, uma hora vai acontecer alguma coisa ali. Isso a história prova. É uma Senão, bomba relógio. Isso é para quem tem bom senso. Não se trata de visão esquerdista, não se trata de visão marxista, não é isso. Isso É a realidade, na verdade. A linha, se você pegar É a tudo na realidade. história, aonde um povo oprimiu o outro, em algum momento tem uma revolta. Né? E quando você assina a manutenção da guerra a longo prazo, quando você mata filho daquele que você chama de inimigo, porque ele vai crescer, ele vai se vingar daquele povo que vitimou a família dele. Certo. Então, isso é o ser humano. Isso não dá para mudar. O melhor seria a gente, que agora, nossa, espécie humana, agora que a gente chegou no ápice da tecnologia, no momento em que a gente já consegue produzir alimento para todo mundo, tem soluções para a maior parte dos problemas, e a gente tem domínio total sobre quase total, né? Sobre a natureza. Sim. Se a gente parar de destruir ela, também para de agredir a gente, Com né? certeza. Era pra gente estar vivendo em paz. A humanidade nunca atingiu tamanho conhecimento, tamanho repertório de domínio sobre os elementos da natureza. Já foram experimentados diversos modelos de governo. Acho que hoje a gente tenho certeza, na verdade, nós já reunimos todas as condições para viver em paz. Mas a ganância, a sede por poder, ela desestabiliza A convivência, a coexistência a pacífica entre paz. os povos. Tem uma, desculpa te cortar, tem uma frase muito bonita que uma vez eu li de um padre. Ele falava assim: plantar justiça para colher paz. Plantar justiça para Não colher tem como paz, a gente ter paz se não você tiver não- justiça. se não tiver A justiça, ela precisa ser aplicada para a gente poder ter uma boa convivência. Enquanto não tiver justiça, aquela convivência é meio que um teatro, né, Sheik? É meio que uma coisa só assim. Verdade. Não é uma justiça verdadeira, não é uma convivência de respeito, Exatamente. né? Isso é muito interessante. Você falou sobre a questão da justiça. Eu lembrei dessa frase do Imam Ali alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele enviou Malik Ashtar para governar no Egito. Falou para ele: as pessoas que você vai encontrar lá no Egito são de dois tipos. Um akhun laka fi din. São seus irmãos da fé. São muçulmanos. Ou nadirun laka fil khalq. São seres humanos. Semelhantes na Semelhantes sua na sua criação. Então, depois explica para ele: você tem que estabelecer a justiça. Não diferenciar entre muçulmanos e não muçulmanos. Né?
Então, segundo a ideia que nós temos sobre um governo justo, seria isso. O governo justo é um governo que, em primeiro lugar, antes de tudo, tenta estabelecer a justiça. A justiça para todos, independente da raça, da religião, de todos. E a gente vê isso, Sheik, nos governos que o profeta Muhammad É. liderou. Não teve um governo que ele foi injusto com o cristão, com o judeu, ele não diferenciava. Ele Todo fez- mundo vivia em... Ele fez um acordo quando ele migrou de Meca para Medina. Uma das primeiras coisas que ele fez, em primeiro lugar, ele mandou construir uma mesquita, ele mesmo ajudou, né, na construção. na construção da mesquita, e depois ele fez um acordo, Um pacto. um pacto, né, Sim. com outros religiosos, no caso cristãos, no caso judeus. Que a Deu gente vai para viver em eles paz, que a liberdade gente vai- religiosa para eles. Então, isso que surge por dentro da religião, né? Essa questão da justiça é algo que é muito importante. A verdadeira missão de um muçulmano, de um fiel, deve ser essa. Deve ser justo com as pessoas, honesto, né, Rádio Batista? Honestos, principalmente, a honestidade também engloba, né? E essas questões não são ligadas, assim, é importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa, mas como é que pode? O cara é muçulmano. Infelizmente, o ser humano é ser humano. O cara pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser judeu, pode ser ateu, pode ser de qualquer religião, mas ele pode ser também, infelizmente, desonesto. Desonesto. Eu vou Pode falar ser. uma coisa para você. Sim. Será que se a gente... É bom que vocês vão editar o programa, né? Porque Sim. provavelmente algumas palavras que eu vou falar aqui precisam ter uma censura, né? Até Sim. para o algoritmo não jogar para baixo a Sim. publicação, né? Sim. Mas a Igreja Católica enfrentou diversos processos a respeito de membros da alta hierarquia da instituição envolvidos em casos de pedofilia. Sim. Serão todos os católicos pedófilos? Claro que não. Obviamente que não. E Obviamente nem que não. todos os padres e nem todos os religiosos. Obviamente nunca. que não são a maioria deles. Claro, claro. Obviamente que os católicos sinceros não compactuam com esse tipo de monstruosidade. Isso não é óbvio? Isso é óbvio, né? Mas Óbvio, é essa óbvio. questão óbvia não é aplicada sobre o Islã, infelizmente. Exatamente. Aí, por exemplo, vamos colocar aqui um caso assim que eu pego aqui no ar, na memória. A ex-deputada Flor de Lis, ela foi condenada pelo assassinato do próprio esposo. Sim. Ela mentiu para a justiça, Sim, eu lembro. contou a história que rolou um assalto. Teve um caso, eu acho que Ela com premeditou aquele assassinato. motorista, não sei, teve um caso com alguém. Tem diversos escândalos que são revelados da casa daquela pessoa. A partir do assassinato do esposo, a polícia investiga, encontra, descobre a verdade, né? Geralmente é assim. Geralmente é Quando assim. começa a investigar, aparece um monte E de ela coisa. é uma líder, era até então uma líder espiritual, creio eu, de corrente pentecostal evangélica, Sim. cristã, nesse Sim. caso. Serão todos os cristãos assassinos e Obviamente mentirosos? que não. Óbvio que não. Obviamente. É óbvio que não. Obviamente que não. No caso do... Existem pessoas que se autodeclaram muçulmanas e fazem atos que nós aqui condenamos. Claro. Atos vis, Exatamente. atos violentos. Serão todos os muçulmanos vis e violentos? Obviamente que não. Então, assim, o que ocorre é que a vilanização do muçulmano, junto com a figura do árabe, que não importa se o cara é do Paquistão, do Irã, ele é árabe, é muçulmano, ele é lá das Arábia, ele é o atrasado, ele é o primitivo, ele é o homem que bate em mulher, ele é daquele país Incivilizado. onde mulher não estuda, onde mulher não dirige, onde mulher não pode usar roupa X ou roupa Y, porque senão ela vai ser apedrejada. Então, assim, as pessoas que não têm conhecimento a respeito de cada um dos contextos dos países, elas vão pegar emprestada essa visão que a mídia projetou para elas. Exatamente. Ela começa a consumir É. essa política de... É uma política, E na o verdade. cérebro humano trabalha na perspectiva sempre de que resguardar energia. Pensar dá muito trabalho. Entende? Sim. É muito mais fácil você ter explicaçõezinhas
Eu estava vendo uma vez, irmão, muito curioso isso, Sheik. Eu estava vendo um relatório, diz que mais do que 70% dos brasileiros formam a opinião lendo apenas a manchete das notícias. Ele não tem, ele não tem paciência de ler o artigo inteiro. Na verdade, isso não é apenas ligado ao brasileiro. A estatística era para o brasileiro, né? Porque foi feita aqui no Brasil, né? 70%. No entanto, eu acho que talvez no mundo inteiro. Grande maioria das pessoas, hoje em dia, ou também antes, né? Não tem essa preocupação Nem de a ficar... tecnologia também, parece que as pessoas têm, porque estão com mídias sociais aqui na palma da mão, o cara tem um perfil, eles também não sabem usar. Também. Um exemplo disso foi uma das manifestações da ultradireita aqui no Brasil, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, aonde um artista, um interventor, um ativista, não sei, teve uma ideia genial, que foi colocar aqueles lambe-lambe, aqueles cartazes, Sim. colocaram em diversos muros da Paulista na noite anterior à manifestação, e ele colocou a imagem do Bolsonaro, junto com a imagem do Benjamin Netanyahu, e colocou a palavra genocídio em azul celeste em hebraico. Ninguém pesquisou. Sim. Todo mundo tirou foto na frente, verde e amarelo, fazendo assim, com os dizeres genocida com a foto do Netanyahu. É só você pegar Eu não vi isso. e tirar a foto, jogar na internet e ver o que significa. Você falou, pô, isso aqui é uma pegadinha. Sim. Então todos os caras É da uma mensagem ultradireita, ofensiva para quem É, segue aquele líder. eles queriam demonstrar apoio a Israel, ignorância. só que fez errado, entendeu? Não deu certo. Sim. O artista é genial, não sei quem é a pessoa, esse cara é um gênio, merece nossos respeitos. Então, tá cada vez mais fácil enganar as pessoas. Sim. Sim, Era para ser o contrário. né? inclusive, esses sites de notícias, às vezes coloca a notícia assim, morreu Raj Batista, aí coloca a minha foto lá. Aí, ou então, luto por Raj Batista, e eu tô bem vivo. Aí, quem morreu foi o primo do Raj Batista, ou então um amigo do Raj Batista, mas coloca a minha foto como destaque Luto e na coloca família. luto na família. Entendeu? Então, esse site de notícia também é muito perigoso. geralmente- Aí você já pega e já espalha. É uma Olha- das principais. Olha, a gente, dentro da nossa religião, irmão, existem tantas orientações, tantas histórias de que a pessoa não pode sair falando, sair divulgando, sair compartilhando, curtindo coisas se ele não tem certeza. Mesmo que ele tenha certeza, que tipo de benefício aquela informação vai trazer para a sociedade, né? Tem Isso é aquele muito dito, né, importante. Sheik, que o Imam Ali fala, eu acho um dos imames, que fala entre a verdade... como é que é? E a falsidade somente... Entre a verdade e É a uma palma da falsidade, 4 dedos, né? Ou seja, se você pegar aqui, ó, 4 dedos, Certo. é o que você vê e o que você ouve. O que você ouve é muita coisa. No entanto, a única coisa que é verdade é o que você vê, Que né? você vê. foi Essa- investigado, visualizado. Exatamente. Aqui, eu lembrei de um assunto muito interessante. Não sei, o senhor irmão Sharif Haj Batista estudou sobre esse assunto ou não, mas na ciência islâmica nós temos uma parte que se estuda sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Certo. Não sei, podemos utilizar esse termo escatologia islâmica ou não. Nós não temos esse tipo de conteúdo que os cristãos Os têm. cristãos usam referido como para- apocalipse, né? Sim. apocalíptico. A gente não tem, mas algo parecido. Algo entre aspas, parecido, tudo. sim. Similar. Algo similar. Nós temos um conteúdo que se fala sobre uma personagem, Certo. que em árabe a gente chama ele de Dajjal, que literalmente nós talvez podemos traduzir como anticristo. Mas esse anticristo também não existe no Islã. Queridos irmãos que estão nos assistindo, esse anticristo, o Dad al-Masih, não existe. Pelo que eu estudei, né? Nós temos Dajjal. Dajjal é aquele... Se a gente quiser traduzir de uma forma correta Dajjal, podemos traduzir o grande sedutor, aquele que engana, né? Tem alguns sábios que falam, de verdade, é uma pessoa que vai surgir no fim dos tempos, né? Vai criar uma bagunça, bastante coisas erradas. Mas tem um grupo dos sábios, pelo que eu sei, eu estudei, por exemplo, com Ayatollah Makarim Shirazi, ele fala, não,
Dajjal, ou seja, anticristo, não é uma pessoa. É uma cultura. É um sistema, É um sistema. É uma ideia. Né? uma ideologia. Ideologia. E depois ele continua explicando, afirmando, na verdade, a ideia de Ayatollah Sadr. Esse Ayatollah Sadr é um dos grandes pensadores. Não sei, o senhor, irmãos Sharif, estudou sobre o conteúdo que ele escreveu, um grande pensador. É um grande pensador islâmico. Ele fala que Dajjal não é uma pessoa, é uma ideologia, uma forma de pensamento. E depois, por exemplo, no seu estudo, ele destaca o poder da mídia de hoje. O poder atual de mídia. Como muda tudo. Como muda tudo. Por exemplo, você veja nas notícias, nos sites, como eles se escrevem sobre uma certa informação, que é muito simples, algo que quase não aconteceu São nada. termos, são palavras. Mas consegue mudar um conteúdo. eles tentam, como fala, formar de uma forma, sabe, pejorativa, alguma que muda. Parece que muda 100% a história. 100%, realmente. É igual o cara vai e mata uma pessoa da tua família. Ou então mata uma família inteira. Aí você vai investigar ele e fala, mas por que você matou aquela família inteira? Aí ele vai falar assim, você sabia que aquela família ali era o pior possível entre os seus vizinhos, seus amigos? Falava, não. Pois é, aquela família ali tinha que ter morrido há muito tempo, porque aquela família ali veio de uma geração. Começa a contar a história. Teve tanto problema com os vizinhos na terra, essa família tinha que ser dizimada mesmo. Aí a pessoa, mas rapaz, é meio interessante. Você falou uma coisa, eu me lembro que há 100 anos falaram que veio uma família que fez um problema grande aqui e acabou. Então você acaba dando razão pro verdadeiro... O matador fica no lugar do salvador. É verdade, é verdade. E um dos problemas aqui no Brasil, especialmente nas cidades grandes, a gente percebe, né, a marginalização das comunidades, sabe? A gente sabe o quanto dentro da comunidade existe injustiça, pode existir pessoas também erradas, como pode existir em qualquer lugar. O bandido tá em cidade grande, tá em qualquer lugar do mundo, né? No entanto, tá errado a pessoa marginalizar uma comunidade inteira por causa de algumas pessoas, alguns grupos. Você que cresceu na favela, nas comunidades, me fala um pouquinho como é que é essa experiência. Você viu a postagem que a gente colaborou, né? Na rede social, né? A reação de algumas pessoas, Sim. inclusive pessoas que se dizem alinhadas e aliadas ao nosso pensamento. Exatamente. E eu não levo isso para pessoalidade, eu espero que elas convertam o pensamento delas e ampliem o entendimento justamente para compreender que a periferia ou as favelas, elas são o motor do país. Sim. É óbvio que se essas pessoas, a maioria delas, não fossem honestas, a gente teria um país muitíssimo pior do que nós temos hoje. Sim. A gente só tem um país que ainda não acabou de vez, porque existem mães de família, pais de família, pessoas trabalhadoras nas periferias que são honestas, que acordam todos os dias. Sim. Antes, às vezes, da gente acordar para fazer o nosso salário, essas pessoas estão esperando o ônibus. Estão no ônibus. Tem muita gente que tira um cochilo dentro do ônibus. Porque não tem Continua o cochilo tempo dele. suficiente para Elas dormir não nas suas veem os casas. filhos crescerem, elas mal têm tempo de olhar lição das crianças. Essas pessoas convivem mais em seus empregos do que com seus familiares. Essa é a realidade que eu conheço. E aí, muito menos de 1% das pessoas se dedicam a alguma atividade criminal, né? O que é um número que, se a gente for pensar em termos de proporção, não atinge a mesma proporção de quando a gente olha para a burguesia brasileira e olha para o tanto de crimes que eles cometem, o menor deles sendo
de ordem tributária. Sim, na verdade, o que eu sempre falo, irmão, é questão da oportunidade, sabe? Essa mesma Com pessoa, certeza. qualquer lugar que ela viver, é o mesmo ser humano. É o mesmo, as mesmas condições racionais, é o mesmo corpo, o mesmo raciocínio, só que ele teve oportunidades diferentes. Uma pessoa que vive na cidade teve uma oportunidade de crescer dentro de uma família em paz, sem dor de cabeça, sem tiros, sem ter que ficar acordando. Sabia que ficar acordando 4 horas da manhã, isso afeta o seu ensino? Afeta o... Sabia que quanto mais você trabalha, mais você fica estressado, mais você consegue absorver menos Não, a pessoa come informação. pior, a Come água pior. que ela consome é pior, o Tudo. ar que ela respira é pior. Sim. Então ela tem sempre péssimas condições. A violência que essas pessoas muitas vezes atribuem aos favelados, na verdade o favelado é vítima dela também. Mais vítima do que ele. Muito mais por estar muito mais perto de algumas situações de violência. Sim. A contragosto. Ninguém vai morar na favela por esporte. Ninguém vai fazer isso porque acha bacana. Ninguém vai fazer isso. Ninguém quer morar num lugar onde não tem saneamento básico. Olha o nível de democracia que nós temos no país. Algumas coisas funcionam bem a contento, de modo que a gente consegue afirmar que vivemos numa democracia. Outras coisas, como saneamento básico, que o nome já diz, né? É básico. Atestam contra o nosso nível de civilidade, de cidadania. Qual o nível de cidadania que a gente tem nesse país? Então, pessoas que têm esses direitos assistidos desde sempre, elas têm muitas vezes dificuldade de dimensionar a vida do pobre, do proletário, das pessoas da classe baixa. Então, a gente está caminhando para uma coisa, mundialmente falando, que é muito difícil, inclusive para muçulmanos. Sim. A extrema-direita no mundo está se organizando como uma jiboia. Não sei se o Chefe sabe o que é uma jiboia, é uma cobra que nós temos no Brasil, que ela não tem veneno, né? Ela mata por estrangulamento. Ela vai comendo, vai ela pressão rolando em você. Exatamente. Ela enrola primeiro. Aí te sufoca. Depois ela, com o próprio corpo dela... Vai engolir depois tudo. Depois ela engole. Isso é o que a extrema-direita está fazendo no mundo. Teve recentemente um congresso na Alemanha, reunindo diversos líderes nacionais alemães da política ligados à extrema-direita e líderes europeus. E há exemplo do que ocorre no Brasil, onde a direita só perdeu as eleições como quem dá 2 passos para trás para pegar impulso, porque vem aí 2026, está perto, 2030, esse é o projeto deles. Isso está em consonância com todo um movimento de extrema-direita ao redor do mundo inteiro, sim. E O mesmo aonde, plano. aonde que isso vai... Esse é quase aquele isso negócio vai que o nos atingir. Sheik... Isso aí é o que você estava falando agora há pouco. Na Europa o discurso Aquela é o linha quê? lá do... Exato. Na Europa o discurso é o quê? Os imigrantes, os muçulmanos que estão arabizando a Europa. Como se fosse dos muçulmanos a culpa dos franceses terem menos um filho por casal. Como se fosse dos muçulmanos a culpa de diversos países terem sido colônias da França, onde a França deitou e rolou, usurpou as riquezas do país e cometeu barbaridades contra o povo, como na Argélia, por exemplo, Sim. onde inclusive proibiram o idioma árabe e ensinaram o francês. E o que um jovem sem perspectiva na Argélia vai fazer na Argélia? Ele vai pra onde? Vai vir pro Brasil? Pra quê? Ele não sabe falar português? Mas peraí, a França ensinou o que pra ele? Proibiu o idioma dele, ensinou o que pra ele? Francês. Ele deve ir pra onde? Pra França. Poxa vida. Então, é óbvio. Chama refluxo migratório. Ele né? chega Refluxo lá... de Ele colonização. chega lá, simplesmente ele troca de veste, ele começa a adotar a cultura Francesa. e a doutrina francesa. Inclusive, muitos perdem a religião. Exatamente. Se integram Sim, à comunidade francesa, sim. mas o francês o odeia. A mesma coisa Eles que odeiam. o odeia. Eles odeiam. Eles são pessoas Então, muito... A comunidade europeia... Você nos odeia, mas você não odeia nosso ouro. Sim. Você não odeia as nossas mulheres que você violentou, né? Você não odeia todas as riquezas que você usurpou da nossa terra. Mas você nos odeia? Qual é o sentido disso?
né? Então, um jovem sem perspectiva na Ele, Argélia, ele ama. falando francês, Sim. ele vai para a França. Então, os muçulmanos não têm culpa disso. Agora, o fascismo sempre trabalha com a ideia de que tem um inimigo externo. Que ele não pode mostrar os seus próprios crimes. Então, ele tem que culpar alguém. Tem hora na história que é o judeu. Tem hora na história que é o muçulmano. É o negro. É o chinês. Nunca é o branco. É o árabe. Sim. É o persa. Mas nunca é o branco. Porque o branco, ele criou uma zona de privilégio para si mesmo. Ele se autorizou a criar uma zona de privilégio como se ela fosse dada pelo próprio Deus. E a gente tem visões de mundo, ou seja, cosmovisões, como essas do povo eleito. Quem é o povo eleito? Né? Então, a supremacia racial, ela está vindo com força. Por quê? Porque os grupos que foram minorizados e foram subrepresentados nos últimos séculos começaram a se organizar e colocar sua voz para fora. Revoluções, insurgências explodiram no mundo inteiro, tem muita guerra anticolonização rolando. E aí o que acontece é que essas forças que perderam terreno começam a se mover. E elas são articuladas, elas têm a força do dinheiro. Sim, lógico. Então elas... Tem a mídia. Exatamente. Tem A dinheiro. força Então, deles elas... está na mídia. Exato. Então é uma guerra árdua que nós temos. Plataformas como essa são de extrema relevância, é de fundamental importância que cada vez mais nós tenhamos podcasts dessa natureza para tratar desse tipo de assunto. Porque já não importa mais se você é de esquerda ou de direita. A extrema-direita está realinhando os espectros políticos de tal forma que o que era... Vou dar um exemplo, assim, o fascista do meu tempo, quando eu tinha 17 anos, comecei a me engajar em luta, era o Fernando Henrique Cardoso. Sim. Eu achava ele o maior autoritário do mundo. Hoje eu olho para ele, eu vejo que ele é um professor. Meu Deus, Sabe por quê? Ele é um sociólogo. Sim. Sabe por quê? Porque teve 4 anos de Bolsonaro. Ele jogou, ele mostrou um outro caminho à direita para as pessoas. E eles não têm proposta. A proposta deles é de destruição, falando agora do campo interno, nacional, a proposta deles é de destruição e entregar tudo para o capital privado. E desse modo a gente sabe quem é que vai conduzir pastas muito importantes e setores muito importantes da sociedade, como a própria educação, Sim. que nesse exato momento está sendo rifada pelo governo do Tarcísio. Sim. Está sendo rifada. 17 escolas vão passar a ter administração privada. Sim. Escolas públicas. Você acha que isso é à toa? Privatizar escolas? Vai cair na mão de quem? Quem é que detém esse capital? A gente sabe que isso, no final das contas, vai para os sionistas. Então, assim, a gente já tem projeto na cabeça, na pasta da direita, já tem projeto de sionização das periferias. Antes, através das igrejas evangélicas, que são filiais sionistas, né? E agora com as escolas. Então nós temos que enfrentar isso com união e com projetos como esse aqui. Sim. A informação. Vocês viram o filme do Brasil Paralelo, que eu carinhosamente chamo de Brasil Paralerdos? Aquilo é um problema sério. Muito dinheiro. O filme é muito ruim, eu já falei isso no Salam Aleikum Podcast. O filme é péssimo, mas vai capturar a mente dos incautos, dos ingênuos, dos que têm preguiça de pensar, dos que obedecem o cérebro e não a consciência. Porque o cérebro, ele trabalha com preguiça, que ele quer guardar energia. Pensar gasta muita energia. As pessoas não gostam de pensar. Hoje em dia ninguém tem mais paciência de fazer uma pesquisa, de fazer uma leitura, de pesquisar, de olhar, sabe? Simplesmente consome o que vem pronto, pega o prato, né? E ainda tem que ser fast food, né? O meu pai sempre fala assim: as pessoas não têm mais paciência de ir para um restaurante, sentar. Nós somos consumidores. Consome rápido, vai. Nós não apreciamos pronto. nada, nós consumimos tudo. Infelizmente. A privatização é um problema muito sério que às vezes a gente não para pensar. Hoje, o que é privatizado, você não tem a quem reclamar. Você não tem a quem reclamar.
A tua energia tá ruim, você vai reclamar para quem? A energia que aconteceu. Aqui em É São Paulo. painel. Se a água Acabou tiver a luz com lá problema, no nosso bairro. entendeu? Que ainda não está privatizado, mas o caminho é privatizado também, entendeu? Você vai reclamar para quem? Se você tem um problema com o teu banco, que não é privatizado, você vai reclamar. Hoje não tem para que você reclamar. O teu celular, a Claro, a Oi, sei lá o quê, você está com problema com ele, é uma dificuldade para você conseguir, né, Batista? Só uma coisa que Ninguém vai ele falou resolver da teu privatização da Sabesp, Sabesp, por exemplo. Sabe assim. Tem um problema muito sério nisso aí, cara. A gente está numa crise climática. Você tem noção do que a água representa? Ela é fundamental para a vida, né? Então, não vai, daqui a uns anos não vai adiantar você ter petróleo. Não, mas é isso vai mesmo. adiantar você ter água. Água, sim. E você está vendendo o quê? Água. Sim. Mas A já empresa tem. privada. Irmão, Então, é nesse ponto que, por exemplo, até as forças, falando de política, da esquerda, não estão percebendo o que está ocorrendo agora. No mundo e no Brasil. A gente tem um 2026 muitíssimo difícil, um 2030 que pode ser uma continuação desse projeto. Eles vão arrasar com esse país. Eles vão arrasar com esse país. Eles estão esperando o Trump ganhar. O Trump sobe a islamofobia, o discurso contra os imigrantes. Isso resvala imediatamente nos muçulmanos. Os setores da ultradireita aqui no Brasil vão ganhar força, vão ganhar energia. E daqui a pouco vai aparecer algum escândalo de corrupção nesse governo aí, alguma coisa que vai descredibilizar esse governo. Ele não vai conseguir colocar sucessão e a gente vai entrar num problema muito grande. É catastrófico. Catastrófico. E a gente está medindo a coisa pelas redes do Salam Aleikum, os perfis. A gente está vendo todo mundo engajando, querendo ser entendido do assunto de muçulmano, porque assistiu o filme do Brasil Paralelos, do Rio ao Mar, que inclusive é uma tentativa de sequestrar uma palavra de ordem da luta palestina. Então, eles agem com inteligência, eles não agem com decência, mas eles agem com inteligência, a inteligência do mal, né? Maligna. exatamente, a inteligência maligna, eles têm dinheiro, eles têm a mídia, mas não têm a verdade. A verdade não está a favor deles. E uma coisa que a gente sempre percebe no Alcorão, Sheikh, sempre fala assim, a verdade prevalecerá. Já al-haq wa zahaqa al-batil. A verdade veio e a injustiça será vencida. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, mas vai ser vencida. O mais importante é a gente fazer a nossa parte. Não dá para ficar de braços cruzados e ficar assim. Qual que é o nosso dever mediante a todas essas situações, Como o Sheikh? irmão Sharif falou, a gente tem que olhar para nossos dias atuais de uma forma panorâmica, né? Olhando para toda a história, né? No Alcorão Sagrado nós temos uma série de tradições, né? Uma das tradições que é muito destacada no Alcorão Sagrado seria a história da opressão do povo israelita no Egito. Imagina, muitos anos eles conviveram com os egípcios, né? Com aquele poder, sabe, maligno, satânico do faraó, muitos anos. E o faraó fez o máximo possível para que isso não cresça, para que essa revolta não prevaleça, né? Segundo as referências islâmicas, nós temos esse número que é muito chocante, até mesmo para mim. Faz mais ou menos 2 meses que eu comecei a estudar sobre exatamente esse assunto. Faraó mandou assassinar 70 mil crianças Do povo de Israel. para não nascer Moisés. Para não nascer Moisés. Porque ele tinha sonhado, Porque né? ele tinha recebido uma profecia, não, desculpa. Tinha sonhado, né? Tinha sonhado isso. Que vai surgir alguém, né? Um bebê, E o fim dele seria através dessa criança. Ele que faz tudo, né? Então ele já começou a matar todas as Olha a crianças. história. Depois ele criou a criança. Depois ele criou a criança, exatamente. Olha a mesma coisa. que- Então, nós temos Prevalece agora sempre o que o Deus tempo de Faraó. De Allah. Agora eles estão nesse período. Tempo de Faraó. Faz o que eles quiserem.
Mas, Vai, deixa fazer. mas والعاقبة للمتقين. o O fim- final será dos tementes. A verdade Os prevalecerá. piedosos, E dos uma das justos. nossas obrigações, Sheik, quando a gente compreende isso, quando a gente chega a essa conclusão que todos nós aqui, 4, graças a Deus, e outras centenas, milhares de pessoas que nos assistem sabem, a gente tem que agir em todos os campos. No campo do livro, no campo do podcast, no campo da literatura, poema, até mesmo no campo musical. Em todos os campos. Eu sei que os irmãos aqui também têm escrito algumas músicas, né? Vocês são músicos. É muito importante porque a gente sabe o quanto a música representa. É uma cultura dentro do Brasil, né? O brasileiro gosta de música, gosta de ouvir música, indo para o trabalho, voltando. O que falta para a gente poder realmente, sabe, trazer mais essas mensagens, essa conscientização que tanto falta na sociedade através da música, através da arte, né, Raj Batista? Então, porque a música é uma forma de você expressar os seus sentimentos. E quando você expressa esse sentimento e você, através de música, você quer que outras pessoas escutem também e também expressem os sentimentos seus também. Então é muito importante, para mim, eu acredito que a música, os poemas, entendeu? As escritas, que chegue a ter o conhecimento das pessoas, porque você consegue mudar também um pouco. A pessoa ideia, consegue transmitir a mensagem através de uma música. E essas pessoas que absorvem essas músicas, consomem, pode mudar, né? Pode mudar. Também é a sua bom ideologia, ajudar seu falar ponto de vista. que hoje em dia, infelizmente, no mundo todo, inclusive no Brasil, a música não está em sabe, parece que ele perdeu o seu valor. Hoje em dia, a Sim, música que infelizmente. É uma conhecemos, arte, na verdade, né? No entanto, ela acaba sendo mal usada. O mercado da música, mais de 99%, está totalmente servindo a Satanás. Pois é. Eu não estou no mercado. Sim. Eu sou um artista que talvez a minha genuinidade ela também encontre fator no fato de eu não estar relacionado com a indústria. Eu faço a minha música, você gostou, gostou. Não gostou, forte abraço. Entendeu? Eu não estou preocupado. Ela sai daqui e eu faço a música que eu gostaria de escutar e não escutei ninguém fazer. Esse é o meu primeiro compromisso. Eu gosto, beleza. Tem muita música guardada que eu não divulgo, mas eu não tô fazendo música para agradar A, para agradar B, para tentar vender. Eu nunca ganhei dinheiro de verdade com a música. Então, eles não me compraram. Sim. Né? Talvez se há 20 anos atrás, o garoto muito pobre que eu era e tivesse recebido uma boa proposta, talvez hoje eu faria outro tipo de música. Mas a música que eu faço, ela fala do povo, defende o povo. Logicamente que eu também escrevo algumas coisas mais frívolas, falando de diversão, algumas coisas mais banais, mas o próprio Islã me dá uma linha para que eu também não ultrapasse ela. Exatamente, isso é muito importante. Então, assim, na minha música não vai ter uma banalização, uma objetificação da figura feminina, uma coisa gratuita, sem querer transmitir nenhum tipo de mensagem, simplesmente reduzindo ela a um objeto sexual. Pessoa que gosta disso não vai encontrar isso na minha música. Então ela não vai encontrar apologia à drogadição na minha música, abuso de drogas, álcool, eu não bebo. Então, Graças a Deus. frequento os lugares da música e não me envolvo com a parte ruim que isso representa. Obviamente que hoje sou uma pessoa mais madura, já fui jovem, já tive outros momentos da minha vida, às vezes a falta de uma figura também para te orientar, mas graças a Deus o Islã chegou cedo na minha vida e toda vez que as pernas, porque nós somos feitos de carne e osso, desejos, paixões, toda vez que as pernas dão uma dobrada, tem uma coisa muito forte, subhanallah, que Te chama. me traz Deus de volta. gosta de você. Deus gosta de você. Não sou eu que, mas você é esforçado, você é bom com a religião. Não sou.
Não Conta um sou- pouquinho, não- irmão. Conta a história. Como é que você conheceu? Se não como é fosse que Allah, eu ia começou? chamar de sorte. Sim, sim. Eu tenho uma coisa comigo. Sim. Não planejo Depois muito. você fala a sua história Não também. planejo um pouquinho, muito tá, a Batista? vida. Sim. Não planejo muito a vida. As coisas Venha quando vai vão acontecendo. acontecer. Eu trabalho duro. Pra gente estruturar o podcast, eu trabalhei duro. Tenho atuado de modo a desenvolver o programa, conhecendo pessoas, mas as coisas vêm na minha mão. Quando eu tô conectado com Deus, o telefone toca e a pessoa que eu queria falar tá falando comigo. Pediu meu telefone pra alguém, subhanallah. Então, eu não sou Deixou uma tudo pessoa nas muito mãos de ansiosa. Deus. Entrega tudo nas Não mãos. sou uma pessoa Confia muito em Deus. ansiosa. Sim. Nossa, mas daqui a 2 meses você não tem onde morar. Alhamdulillah. A gente planeja, a gente tenta Eu resolver, não a gente pedi corre para atrás. nascer. Sim. Eu tenho as minhas responsabilidades, as que eu assumi. Ele tem as dele de ter me colocado aqui. Ele tem cumprido bem com as dele. Exatamente. Ele faz muito bem o trabalho dele. E ele Mesmo quando eu não faço o meu trabalho corretamente. Então, eu vivo pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, eu sinto que a arte, o dom que ele me deu, eu tenho que devolver para as pessoas, eu tenho que dar para o mundo e fazer com que isso transforme o mundo num lugar melhor. É isso. É isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala Qualquer ato que a te gente conserve e te mantenha esse pensamento. Porque Exatamente. caminho. Eu Qualquer fico ato. muito feliz de caminho é colocar na música. A música vai começar, eu coloco A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vem 30 jovens falar comigo, que bonito isso que você falou. O que significa? Que língua é essa? E eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas que isso corresponde à minha fé, que a minha fé é o Islã. E aí eu consigo mostrar para eles que mesmo o hip hop que ele gosta tá conectado com Malcolm X, por exemplo. Aí ele olha e fala, nossa, Malcolm X, eu já ouvi o artista que eu gosto falar dele. Por que ele é importante? Aí eu consigo novamente falar da religião islâmica para esse jovem. Então, eu, como forma de agradecimento a um dom que Deus me deu, eu não fui perseguir o dinheiro. Agora eu já tô velho. Eu não fui perseguir o dinheiro. Eu optei por me conectar com as pessoas, por ser um artista verdadeiro que não tem compromisso com o shaitan. Não vai ter álcool na minha música. Não vai ter propaganda de bebida. Eu não vou compactuar com essas coisas. Isso, o álcool... É uma questão de princípios, né? O álcool, inclusive, era uma coisa que nos anos 90, dentro da cultura hip hop, não era visto com bons olhos. As pessoas, os letristas falavam para as pessoas da periferia terem cuidado com o abuso de álcool e drogas em geral. Hoje em dia, os grandes artistas do hip hop que estão milionários tocam sem pudor nenhum em qualquer festival que a bebida patrocina. É incentivo. A né? bebida é uma doença social no Brasil. E em alguns casos que a gente vê populações de rua onde tem pessoas adictas, muitas delas estão mais seriamente comprometidas por causa do abuso, as saúdes delas, por causa do álcool do que do próprio crack. Então a gente já tem o governo, porque é o governo que permite isso ser vendido, já está competindo com o PCC, entendeu? O próprio Estado, infelizmente, Estado. ele está Quem é que compartilhando. vai sobretaxar as fortunas desses comerciantes de álcool? Será que o governo não tem força suficiente para chegar, ou não tem coragem ou vontade política, ou tem medo de não ser reeleito, chegar para um comerciante e falar, amigo, você não pode vender esse veneno a R$3,50. Não pode. No Canadá, se você quiser comprar um maço de cigarro, você pode chegar com a sua barba branca lá, você tem que dar o RG para ele olhar. E o cigarro, o preço do cigarro lá, dá para você comprar 50 caixas de cigarro no Brasil. Sabe o que acontece? Você anda no Canadá, você não vê as pessoas fumando. Porque é caro. Então, o meu filho outro dia estava me questionando isso. Porque quando você para no semáforo, aí vem aquele pessoal de rua, você me dá 50 centavos aí pra mim comprar um corote?
Aí meu filho fala assim, meu pai, o que é que corote, esse corote? Eu falo, é um tipo de cachaça mais barato que o cara vai ali no supermercado e compra por R$ 4, R$ 5, entendeu? Então eles se engrupam entre eles com aqueles corotezinhos e ali eles ficam, ali eles embebedam, ali eles fazem toda a porcaria Mas na rua, entendeu? Batista, você sabe que são estes elementos que o nosso a maldição de qualquer sociedade, de qualquer nação, são esses elementos. A droga, não é à toa que foram proibidos no Islã. A droga, a bebida, isso é importantíssimo. os vícios, sabe? Se no Islã esse produto Deus o proibiu, é porque ele é uma praga para a sociedade. praga. Ele vai ser um grande obstáculo da sua evolução. Vai ser. Pega o índice de quantas violências domésticas, abusos de pais com filhos, Acidentes automobilísticos. acidentes acontecem. Agora, Não é uma questão. causado pelo álcool. Tudo maioria. E isso, na verdade, não é nem uma questão de religião. É uma questão de raciocínio, né, Sheik? É verdade. É uma questão de raciocínio. Temos uma palavra que é muito, muito profunda. Álcool é a luz dos olhos do Satanás. Meu Deus do céu. O álcool. Faz muito sentido. Faz total sentido. na Tudo, verdade. tudo que é demônio, ele olha através dessa bebida. Porque a partir do momento que você... perguntaram para o profeta, né, Sheik? Qual que é, eu acho que... Muitas perguntas fizeram para o profeta. Não, perguntaram para ele por quê. Por que o álcool foi proibido? Aí ele respondeu, porque eu acho que ele tira o raciocínio, alguma coisa assim, Algo que tira você do seu estado. do seu estado de normal, controle. E a do seu partir do estado momento que controle. você sai do seu controle, Pode fazer o que quiser. que a pode pessoa fazer. pode fazer o que Ontem eu participei também de um podcast não tô na mídia, e o rapaz estava me interrogando sobre religião, né? Você é muçulmano e tal. Aí ele falando o que é proibido pelo Islã, que a gente vê tantas coisas que não pode, que não sei o quê. Falei, olha, tudo que é pecado, tudo que é haram é proibido no Islã. E um dos problemas que a gente mais bate na tecla e proíbe é a bebida alcoólica, porque ela pode trazer muitos problemas. O cara fala, não, mas se o cara tomar uma cervejinha... Eu falei, se você tomar uma cervejinha, depois você toma 2 cervejinhas. E depois você toma 3 cervejinhas. E depois você toma uma cachaça, e depois você perde o controle. Entendeu? Então, a bebida alcoólica é totalmente proibida no Islã, porque ela vai te trazer... Não pode não, com certeza vai te trazer muitos problemas no futuro. Com você... com o teu vizinho, com a tua família, dentro da tua casa. Entendeu? Então, eu tenho um amigo que ele parou de fumar. certo. Ele fumava, tal, ele parou de fumar do nada. Aí eu perguntei para ele, desculpa, como é que você tomou essa decisão? Ele falou, olha, eu fiz um cálculo, simplesmente eu fiz um cálculo, né, básico, usou a cabeça, né? Ele pegou 15 anos de fumo, todo dia um maço. Então, se cada maço é R$5, eu fui lá nessa brincadeira, eu perdi R$75 mil em carro. Ele falou, eu podia bem ter levado a minha família para viajar em vários lugares do Brasil. Eu podia ter gastado. Para quê? Por que eu fiz isso com a minha saúde? Se fosse uma coisa benéfica ainda, bem. Mas é uma coisa que te atrai o malefício, né? Sabe, tem uma coisa muito interessante, muito profundo para mim até mesmo. Também porque eu tive, alhamdulillah, a oportunidade de estudar esses acontecimentos do fim dos tempos. Nós temos muita coisa nos ensinamentos que se fala sobre esses acontecimentos do fim dos tempos, que vai ter um grande número de conversões da humanidade para o Islã. Né? Certo. Ao lado dessa série de conteúdos, nós temos uma série de conteúdos que fala sobre o aperfeiçoamento da intelectualidade humana no fim dos tempos. Olha, enquanto a pessoa pensa melhor, Certo. entende melhor, compreende melhor o sentido do Islã. Do mesmo jeito que o Senhor falou, qualquer coisa que é vício, qualquer coisa que faz mal para a saúde, qualquer coisa que faz mal para o seu espírito, qualquer coisa, mesmo que alguém não conheça nada do Islã, mas
reconhece algo do mal. É proibido no Islã. Bebidas alcoólicas, tudo, nem gota. Nenhuma gota. Não começa. Não começa. Não começa. É. Então, nós temos esse aperfeiçoamento do raciocínio humano que acontece no fim dos tempos. Temos uma palavra do profeta que diz: no fim dos tempos, quando surgir meu último filho, Imam Al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, ele vai passar sua mão de bênção. Ele vai surgir junto com Jesus Cristo. Ele vai passar sua mão de bênção na cabeça da humanidade, né? Ou seja, nós podemos dizer, a presença dele vai trazer isso. Né? Não quer dizer que ele vai passar na mão, não. A presença dele, né? Talvez é uma expressão. O povo pensa melhor, o profeta fala. O povo pensa melhor, raciocina melhor. A partir desse momento, vai acontecer de ver muitos, milhares de conversões, se conscientizar, para o né? islamismo. Se conscientizar. Quando a pessoa entende. Eu gostei muito do trabalho da Rádio Batista e do nosso irmão querido Sharif, porque mexe com o intelecto da pessoa. Alguém pergunta, por exemplo, por que você começou no início da sua música, A'udhu Billah, Bismillah? É uma recomendação da nossa religião. Sim. Qualquer ato que você quer começar, fala: me amparo a Deus do demônio maldito, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Deus me dá essa proteção. Agora eu vou começar. Confio em Deus e começo o meu trabalho. Isso é muito bonito. Mesmo que aquele que nem conhece, nem sabe, não conhece nada do Islã, quando entende isso, essa cultura dos muçulmanos, vai gostar. E os elementos culturais, eles são ferramentas muito importantes. Você observa nessas últimas eleições quanto que essa mesma extrema-direita, a qual eu estou me referindo bastante hoje, ela foi cooptar justamente quem? Os jovens das periferias. Sim. Ele foi lá buscar o funkeiro. Sim. Porque o funkeiro comunica com as pessoas. Então, a cultura, ela não é um objeto, como se fosse um artigo de perfumaria. É uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. É uma ponte. Cultura, ela é poder. Se você parar para pensar, os Estados Unidos da América não dominam o mundo inteiro com fuzil. Eles não estão aqui de fuzil agora. Sim. Eles estão aqui com a cultura deles. Hollywood. Disney. Música. Disney. Não precisa pôr um monte de soldado para dominar o Brasil. Põe a cultura. A gente chama isso, eu lembro de guerra cultural, Exato. invasão A cultural. extrema direita, a qual eu estou me referindo bastante hoje, porque isso tem que começar a suscitar mais discussões, ela compreendeu isso aí bem. Por isso que ela produz, como eu estava citando aqui, o filme que criminaliza os muçulmanos em língua portuguesa, o Do Rio ao Mar. Eles demonstram ter um conhecimento profundo da importância da cultura, por isso que eles combatem a cultura. Porque eles querem ter monopólio da narrativa. Então, por exemplo, quando chega um governo de extrema-direita no poder, uma das primeiras medidas é desmontar o Ministério da Cultura. Porque você impede que um povo escreva a sua própria história, que fale a sua própria verdade, se coloque no cenário das outras civilizações, como nós somos os brasileiros, nós agimos dessa forma, comemos assim, falamos assim. Então você deixa de fomentar isso, você para de escrever história. Não é que você para de escrever história, porque história ela não é estática, ela está sempre... Existem várias soberanias. Existem a soberania física da terra e existe também a soberania cultural, intelectual. Exato. Existem a soberania midiática. Cultura é a forma de você contar a sua história para o resto do mundo. Exatamente. Em resumo. Então, combate-se a cultura para que eles passem a ter o monopólio da narrativa. Não é à toa, irmão, que, por exemplo, tá dando como exemplo, na Palestina, você sabe que um dos principais pratos é o falafel. Certo. Esse falafel foi registrado em algumas organizações do mundo, né,
como prato típico israelense. Amigo, eu tô falando isso no Cara, podcast tem um ano. Vai em restaurante israelense em São Paulo, se você quiser comer falafel, Pois é. quiser comer Você acredita nisso, Batista? O falafel, O falafel que é uma comida árabe. comida árabe Falou, tradicional do então Palestina. isso é um processo de captura cultural, apropriação cultural, porque eles Absurdo, entendem. tudo. Porque na cozinha de cada povo tá a história do povo. Exatamente. Lá na cozinha do chinês tá a história dele. O que ele come há não sei quanto tempo, que é uma receita da avó dele, que a avó dele aprendeu com a avó dela, entendeu? Sim. Então a história do povo tá ali. Você rouba isso aí, você tá roubando uma parte muito importante das pessoas. Você rouba. Porque, ó, a simbologia que tem você pegar isso aqui e colocar, porque o alimento é halal, por exemplo, Sim. que a gente sabe que a gente não está nutrindo só o físico. A gente também está nutrindo a alma. A alma, lógico. Não é verdade, Xavier? Sim. Então, a gente. Olha como isso é perigoso. Você controlar. A gente está com um problema muito sério de saúde a nível global, que é por conta de alimentação. Sim. Esse alto índice de câncer De câncer, são alimentos que não são. de pressão alta. Exatamente. Infarto Cardíacos. cardíaco. Os ultraprocessados. Então, assim, existem pessoas que querem controlar, inclusive, o que nós comemos. Lógico, sim. A qualidade da comida e da água que nós consumimos, ela está paralelamente ligada, por exemplo, ao seu nível social. Irmão Sharif, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu estava em Curitiba, estava procurando frango halal. Certo. Sabe, Curitiba não tem frigorífico halal, nem para boi, nem para frango. Um sheik do Foz de Iguaçu falou, olha, tem uma empresa japonesa, uma empresa japonesa, nem é muçulmana, japonesa. Eles, não sei se são budistas, hinduístas. Então, o que tem a ver? Falei o que tem a ver essas duas coisas? Essa empresa japonesa vende? Falou sim. Falei, como? Ele falou para mim que eles compram frango halal de um frigorífico próximo da nossa. Foz tem bastante, né, lugares que vendem. Simplesmente porque tem menos doença. Esse abate halal que nós muçulmanos temos tira toda a sangue do animal, né? Consegue conservar melhor, né, proteínas do carne. Então falou para mim, vai lá naquela empresa, esse serial number, né, aquele código é halal, 100%. Eu fui lá, achei. Eles estão importando isso Eles importam. para o seu país. Eles descobriram isso. Eles Carne. estão vendendo para muçulmanos. Não, tá mandando para o Japão. Por causa dos benefícios. Isso. Você sabe que Muito quando interessante. o animal é abatido dentro do sistema halal, só o modelo do abate e o ritual halal é um modelo que deixa aquela carne mais pura, mais benéfica, ela está mais adequada Para o consumo humano. Exatamente, para o consumo humano, né? E aquilo foi uma descoberta, né, que eles fizeram. É um médico, muitos anos atrás, eu estava procurando um pouquinho sobre a questão do abate halal. Eu cheguei a um artigo de esqueci até mesmo o nome dele, não sei, era um médico alemão. Ele falou, na verdade, chegou a essa conclusão: por que nós precisamos consumir carne halal muçulmano, alemão ocidental? Ele falou, toda doença, toda bactéria se reúne onde? No sangue. No sangue. E os muçulmanos fazem o quê? Tiram todo o sangue. Todo o sangue do animal. Não tem mais sangue. O máximo possível. Então, a carne é puro. Não tem mais sangue. É uma carne bem mais saudável. Exclusivamente no Islã, um dos elementos que é proibido de consumir, né, seria sangue. O muçulmano não pode consumir sangue. Certo. Olha que interessante. Não é para agora. Hoje em dia os médicos descobriram muita coisa na medicina, mas isso já foi revelado naquele tempo. 1000 anos. 1400 Agora, anos atrás. Voltando numa coisa que o irmão falou da música, eu vou trazer uma coisa aqui para a audiência de vocês, que talvez a galera não saiba, que pode ser interessante. Eu venho dessa experiência da cultura hip hop e eu entendo a música como um propagador, né, de mensagens, né? É isso que esse papel que ela desempenha, né? Eu vou te contar uma curiosidade.
do mercado da música, tem muita gente falando agora daquele caso do P. Diddy, né? Que é um rapper, produtor norte-americano, envolvido em uma série de abusos, escândalos e tal. Mas agora tem uma série também de teorias conspiratórias e estão atribuindo a ele coisas também que ele não fez, né? E acima de um matuto, sempre tem um outro matuto, né? Então, não tão, já pegaram o cara meio que como o bode sacrificial, né? Um bode expiatório, para não falar das pessoas que estão nos andares acima dele, né? Tudo bem, por que eu tô falando tudo isso? Ele é muito amigo do Jay-Z, né? Que o P. Diddy é um bilionário da indústria musical e o Jay-Z é um bilionário da indústria musical. Só que o Jay-Z, cara, ele serve justamente esse sistema de Shaitan. Esse sistema sionista, quer dizer, ele não tem bilhões na conta falando boas mensagens para as pessoas. Ele não tá espalhando o amor, a paz, os sentimentos de justiça ou de igualdade através de suas músicas. Os conteúdos dele são extremamente misóginos e não são edificantes do ponto de vista espiritual e moral. Agora, o Jay-Z andou com os muçulmanos. Em algum momento da vida dele, ele teve duas escolhas à frente dele: Alá e dinheiro. Exatamente. E ele escolheu o dinheiro. Sim. Prova disso, quem estiver assistindo esse episódio, pode procurar a primeira aparição do Jay-Z num vídeo de rap. O vídeo é inteirinho, a estética dele, o visual, é inteirinho voltado para a cultura islâmica. Eu mostrei para alguns amigos muçulmanos, eles ficaram chocados. Falaram, ó, o Jay-Z aqui, jovem aqui, ó. Esse aqui é o Jay-Z? É o Jay-Z, tá do lado desse cara. Esse cara era o tutor dele, é o Jas-O. Ele era tutor do Jay-Z e ele era um muçulmano. A música abre e fecha com Salam Aleikum. Que legal. Uma mensagem poderosa, muito forte. Sim. Em algum momento ele fez a escolha dele. Sim. Ele escolheu o Shaitan, ele escolheu o dinheiro. O ser humano, Então- ele tem a alma do ser humano, ela é propícia. Essa tendência Essa tendência. Quando- né, de- para o mal. Os jovens pretos e latinos começaram a fazer esse tal de hip hop nos anos 70 em Nova York, tinha uma presença forte dos muçulmanos entre eles, que ajudavam a organizar a comunidade. Então, muitas daquelas pessoas não eram muçulmanas, mas elas emulavam alguma coisa de ser muçulmano por estar perto. Eles sabiam que era o Salam Aleikum, eles sabiam responder. Aleikum Salam. Era natural para eles. Isso foi se perdendo com o tempo, dando lugar para o quê? Para o álcool, para a vulgarização Não foi e para a sendo. glorificação da violência. Esses modelos de propagação do hip hop com viés comercial atendem aos estereótipos racistas que a própria sociedade branca produziu. Então, é o negro violento, Sem cultura, sem educação. é o negro com a sexualidade exacerbada. Entende? Então, porque quando eu, como muçulmano, muitas vezes vou falar de cultura hip hop, de música, enfrento muita resistência de algumas pessoas. E aí eu tento pensar com a cabeça delas, porque elas devem estar imaginando que quando eu falo hip hop, na cabeça delas deve vir a imagem do 50 Cent, com rodas de carro, com mulheres nuas, com dinheiro, pistola, e eu tô trabalhando outra coisa. A cultura hip hop que eu acredito é uma cultura de paz, uma cultura de união, e é uma cultura que nasce muito ligada aos valores dos muçulmanos. Então, as pessoas... Sabe que existem grupos? O Islã é muito presente nas comunidades afro-americanas do norte da América, né? E muitas das pessoas que foram fundamentais para a construção da cultura hip hop, elas eram ligadas a grupos que não eram exatamente grupos muçulmanos, mas eram grupos que gostavam de compartilhar o conhecimento e que leem o Alcorão e que chamam Deus de Alá. Mesmo que eles não tenham conhecimento
do Islã global, vou dizer assim. Eles não estão tão conectados ao São Islã global. solidários. Tem pessoas que Algumas estão pessoas contadas. chamariam eles de seitas. Sim, Mas esses grupos existem. E você sabe, Deus trabalha plantando sementes também. sim. E tem que evoluir, tem que ir cuidando dessa semente. Ele né? deixa uma frase com você 20 anos, às vezes, sem você saber o que ele significa. Alguém disse pra você um dia. Essa pessoa você nunca mais viu. Passa 20 anos, você encontra uma outra pessoa que mostra o sentido daquela frase. E durante esses 20 anos todos, sua vida teve momentos ruins, momentos bons, e Allah cuidou de você em todos eles. Então, o jeito que eu me converti, ou me reverti, como muitos muçulmanos preferem, ele é interessante porque é como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse cercado todos os meus caminhos, e não importasse para onde eu iria, eu sempre iria encontrar Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é muito impressionante na minha história. Então, Allah falou através da boca de muitas pessoas para mim. Inclusive pessoas que não acreditavam em Deus. Teve um homem, um amigo meu, já morreu. E ele é muito inteligente. Eu gostava muito de conversar com ele. Você sabe que muitos ateus são pessoas inteligentíssimas. Eles têm tanta inteligência que eles duvidam da existência como foi ensinada para eles, questionam a existência de Deus. São pessoas a quem Deus privilegiou com muita inteligência. Sim, sim. Eu dificilmente... Assim, verdade- tem as pessoas ignorantes, Sim. mas você tem, na maior parte das vezes, ateístas bastante inteligentes. Só fazendo uma pessoas que pequena... leem muito. Fazendo uma pequena intervenção, eu estava falando com o Sheik no último programa, não foi? Sobre os ateus. Na verdade, a grande maioria dos ateus, eles não negam completamente a existência de Deus. Eles negam sistemas religiosos. Exatamente, ele nega o sistema religioso, mas ele acredita que, sei lá, talvez Tem a uma natureza, consciência superior. uma consciência superior, que para nós é Deus. Pra nós é Deus. Se ele acredita, então a gente concorda, nós dois só concordamos que existe Deus. Então, um amigo meu que era ateu, ele falava assim: eu não tenho religião, mas se fosse para eu escolher uma, eu escolheria ser muçulmano. Porque eu já fui para a Europa muitas vezes, eu admiro muito aquelas pessoas. Eles são disciplinados, eles são justos, eles são honestos. E eu não era muçulmano. Aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Então, quando eu fui para a Europa, eu lembrei dele, só que eu já era muçulmano. Então, o Islã, mesmo quando minha mãe me ensinou cristianismo, minha mãe é evangélica, as pessoas nas comunidades, nas favelas, são em grande, na sua maior parte, elas são evangélicas ou católicas, né? E embora ali eu acreditasse que Jesus era o próprio Deus, mas ao mesmo tempo era o Filho de Deus, toda essa confusão, ali eu já estava aprendendo a temer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ali eu estava aprendendo a importância de adoração. Foi uma escola também. Depois eu aprendi que o único digno de louvor é Allah subhanahu wa ta'ala. O único digno de adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. E que ele governa tudo o que ele criou absolutamente sozinho. E que ele é autossuficiente. E que ele não precisa de ninguém, ele não precisa de um filho, ele não tem como ter um filho. Não existe uma deusa para ser parceira dele, para eles gerarem um filho. Não faz sentido. Quando o ser humano se conscientizar de tudo isso, ele se torna um muçulmano. Eu estava conversando com um moço também, bem sobre esse assunto ontem, né? Eu falando, as pessoas, o cristão, eles não têm uma identificação com Jesus. Ele não se identifica com Jesus, por quê? Uns acreditam que Jesus é Deus, outros acreditam que Jesus é filho de Deus, outros acreditam que Jesus foi um profeta de Deus, porque Jesus mesmo ele mesmo falou, aquele que profetiza para as pessoas é chamado de profeta, e ele profetizou, então ele mesmo estava se julgando ele um profeta. Eu sou um profeta. E quando ele rezou? Para quem ele rezou? É para quem que ele rezava, né? Quando falaram para Jesus, você é Deus, Jesus falou, tu disseste. Porque seria blasfêmia. Ele falou, eu sou Deus. Ele, não sou Deus. Você está dizendo que eu sou Deus, eu não sou Deus. E diversas passagens que tem na Bíblia que fala que Jesus negava
Entendeu? Ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele era o Cordeiro de Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu não sou Deus. Então, as Cordeiro pessoas... no sentido de ser servo de Deus. Eu sou um servo né? de Eu sou uma Deus. criatura, Eu sim. sou uma criatura de Sim, Deus. sim. Então as pessoas só fizeram muita confusão com Jesus, profeta de Deus. E uma coisa que me assusta e me preocupa muito, como você estava falando, na extrema-direita, que está se infiltrando muito dentro do cristianismo evangélico. Isso é um problema muito grande, eu tenho muito medo disso, porque a extrema-direita se infiltrou muito dentro do cristianismo evangélico. Batista, se você olhar pro Edir Macedo, ele tem 2 períodos na vida dele. Ele tem um período que ele tá com aquele óculos dele lá, e de terninho e tal, e ele tem um período que é mais, corresponde mais à figura que ele apresenta agora, onde ele aparece barbudo, e não raramente ele está usando peças da liturgia judaica. Judaica, sim. Então você tem o Edir Macedo antes E depois de beijar a mão do rabino. Colocar um bilhetinho no mundo das mas lamentações. Ali ele virou uma outra coisa. É a mesma coisa que você tem uma boca de fumo, você tem ali um ponto que vende droga. Só que você é pequenininho. Não vou falar o Batista, não. Não. O João ali, ó. sim. O João tem uma boca de fumo. Eu gosto de usar esse tipo de analogia, porque quem me acompanha consegue entender Sim. mais fácil. A gente que vem de periferia, essas coisas fazem mais sentido pra gente, porque a gente viu essas coisas acontecer durante a vida. O cara tem uma boquinha de fumo ali, pequenininha. Vende uma droguinha e tal. Ali, pouquinha. O pessoal em volta conhece ele. Ele faz um bom trabalho, atende todo mundo. Aí chega um grande traficante. Um cara que vem de fora, ele tem helicóptero, ele tem avião, ele tem muita gente trabalhando para ele, tem muito dinheiro, tem juiz no bolso. Ele fala assim, olha, eu gostei do seu trabalho. Você não quer trabalhar comigo? E foi isso que o sionismo fez com o Edir Macedo. Entendeu? Falou assim, ó, você ganha um dinheiro legal, você trabalha bem, você atende essas pessoas aqui, mas você quer ganhar dinheiro de verdade? Você quer ganhar muito dinheiro? Você trabalha comigo. Então, as igrejas Seja meu evangélicas parceiro. hoje, elas estão absolutamente sionizadas. Todas. Tem várias agências de viagem que promovem turismo religioso, que levam brasileiro para ver a terra que Jesus pisou, a areia que Jesus sentou em cima, A oliveira que para vender um óleo, não sei, sabe, sagrado. E essas agências que fazem turismo religioso levam as pessoas para a chamada Terra Santa, não fazem, obviamente, nenhuma contextualização política daquela terra, dá a impressão que aqueles judeus brancos que estão lá estão há 5.000 anos. Eles não estão há 5.000 anos lá. Eles chegaram em 1948, né? Foram chegando um pouquinho antes, mas chegaram em cheio em 1948 com a criação do Estado sionista, né? Então, quando a gente fala Palestina, hoje eu vim especialmente com essa camisa aqui. Ai, que legal. Inclusive foi esposo da irmã Maria Chame, que é uma influência bastante conhecida no Brasil, Mahmoud, que é meu nosso amigo um também. cara muito parceiro, a quem saúdo e agradeço pelo presente. Então, ao usar isso aqui, eu demonstro que eu tenho consciência de que a Palestina histórica, ela vive sob um estado de ocupação. E Israel vive sob um status de ilegalidade. Então, assim, tem diversos crimes no currículo de Israel, inclusive opondo-se a diversas resoluções da Organização das Nações Unidas, que agora, por conta, inclusive, de Israel, tem um grande desafio pela frente, porque se ela não colocar nenhum tipo de obstáculo para a carnificina que Israel está promovendo, ela vai perder completamente seu respeito. Absolutamente. Se ela não fizer nada, para que ela serve? As pessoas já estão questionando isso ao redor do mundo, as comunidades internacionais. Para que serve essa instituição? Ela chama Organização das Nações Unidas. Ela faz o quê mesmo? Ela já parou uma guerra? Nunca. Pelo que a gente conhece. Qual paz, de fato, ela promoveu? Houve um dia, houve um dia sequer, que por conta de uma organização chamada Organização das Nações Unidas,
uma gota de sangue que deveria ter caído, que não deveria, na verdade, né? Mas que iria fatalmente cair no chão, deixou de cair por causa da existência dessa organização? Eu acho que não. Então, assim, se eles não fizerem nada, a médio prazo, eles têm um problema muito grande para resolver. Assim como já houveram outras organizações que acabaram. Então, a minha preocupação, que eu acabei de falar sobre a extrema-direita dentro do cristianismo evangélico, é esse, porque desde eu era pequenininho, eu tenho 63 anos de idade, e quando eu era criança, escutava meus pais, meus avós falar: Israel é o terror do mundo, Israel é um perigo, Israel... Isso lá na Isso sua eu terra. nem sabia que era muçulmano. Não né? tinha nem TV, nem celular, nada, né? nada. A gente escutava, né? Israel é o terror do mundo. Esse Israel aí mata as pessoas. Israel ainda falava assim, ó, judeu porque judiou de Cristo. Então Israel era totalmente odiado pelos cristãos. Hoje eu vejo o cristianismo evangélico aceitando que Israel esteja destruindo a Palestina, destruindo o povo árabe, destruindo... Então, eles aceitam isso. Mas como que você aceita isso? Vocês não podem aceitar. Israel, ele foi totalmente contra Jesus. Entendeu? Mas você... Por que sabe vocês tem estão uma aceitando coisa aí isso? que é o seguinte, Uhum. o evangélico, ele ficou sem referência espiritual geográfica, né? Então, vamos lá. Roma, católico. Maca, muçulmano. E aí o judeu fez um país. Fez Israel na Palestina. O evangélico não tinha nada. Então ele pegou emprestado o Israel como terra sagrada, como local de referência geográfica e espiritual. E implantou lideranças dentro, né? Novamente dá para falar do crime, aí que as pessoas entendem fácil. Na organização criminosa, você tem um irmão, que ele é o mesmo que você, mas você tem um primo, que não é exatamente um irmão, entendeu? Sim. É da família, mas não é um irmão. Isso tem no crime. Então, assim, dentro para o sionista, aquele ali é um primo, longe. É um primo. A gente gosta dele porque ele traz dinheiro aqui. Isso, porque é um parente, porque é um amigo, tem uma... são os interesses. Eles têm uma teoria que fala o seguinte: os meios justificam o objetivo. Infelizmente, alguns grupos consideram que os meios podem justificar qualquer objetivo que o ser humano tenha. Dentro da nossa religião, dentro da nossa fé, não é assim que funciona. Agora, Inácio. Se você tem um objetivo, você tem que procurar alcançá-lo por meios legítimos, lícitos. Exatamente. Não honesto. ilícitos, não ocupando terras, não matando gente. Se a gente olhar, por exemplo, vocês têm a audiência aqui de vocês, eu estou tendo essa oportunidade honrosa de poder me comunicar com as pessoas as quais vocês já estão dialogando, com as quais vocês já estão dialogando. Se a gente olhasse para elas e dissesse o seguinte: você ama Jesus Cristo? Como eu amo Jesus Cristo? Eu amo Jesus Cristo. Você ama Jesus Cristo? Né? Como eu amo Jesus Cristo? Vou te fazer um convite, com uma pequena provocação. Você sabia que dentro das tradições islâmicas tem mais história de Jesus Cristo do que dentro das histórias cristãs que você conhece? Procura saber disso aí. Eu fui conhecer histórias de Jesus Cristo que não tinha conhecido andando com evangélicos. Eu fui conhecer andando com muçulmanos. A gente tem um livro confirmando isso, Tuhful Uqul, a obra-prima dos intelectos. Na parte que fala sobre, sabe, a conversa... Tem vários capítulos, esse livro é um grande livro, tipo... É um livro... 1000 páginas. Tem é um livro considerado de hadith, dos né? intelectos. Tem um capítulo do profeta, do Imam Ali, de vários imames. No final, tem um capítulo apenas de passagens do profeta Jesus Cristo. Os nossos sábios, nossas lideranças, nossos sheiks citam as referências de Jesus Cristo em suas palestras, porque ele é considerado um profeta, um mensageiro. Não tem nenhuma diferença entre Jesus e Muhammad, e o Imam Ali, e Moisés. Sendo referência. Sendo referência. Agora, mesmo eu dizendo isso, eu também deixo claro o seguinte:
aquelas lideranças religiosas, sejam evangélicas ou de quaisquer outras denominações, que estão dispostas a realizar os encontros ecumênicos, a realizar os debates interreligiosos, proteger a fé de todas as pessoas, independente de qual ela seja, esses eu estou junto com eles. Agora, esses que proferem um discurso da extrema-direita, que fazem sinal de arma dentro de igreja, esses eu não respeito. Esses, sinto muito, não consigo respeitar. O Brasil foi entregue para um projeto de destruição muito, muito danoso. Foi muito severo. Foram muito severos todos os danos que foram causados nesses 4 anos de governo Bolsonaro, eleito por uma grande maioria de pessoas autodeclaradas evangélicas. Verdadeiras campanhas realizadas dentro das igrejas, os cultos viraram comícios. Então isso é muito sério. E aqui eu não estou fazendo apologia à esquerda X ou à esquerda Y, isso também não vem ao caso. O problema que eu estou combatendo aqui é especialmente o extremismo. Sim, é o radicalismo. O extremismo A dessa intolerância, direita sim. me atinge como muçulmano, como pessoa não branca, como pessoa descendente de pessoas negras, baianas, que migraram do Nordeste. Então, isso me atinge de várias formas. Por ser uma pessoa das camadas pobres, ser filho de trabalhador. Então, eu preciso ficar atento para essas coisas. E o meu dever como muçulmano é fazer tudo o que está ao meu alcance para coibir a injustiça no mundo. Sim. Primeiro, eu tento não praticar injustiça contra eu mesmo, me afastando daquelas coisas que são maléficas e consideradas haram na nossa religião. Depois, eu estendo essa justiça para o meu vizinho, porque eu não posso deixá-lo passar por situações de opressão, fome, miséria, flagelo. O que tiver ao meu alcance para auxiliá-lo, eu devo fazer por ser muçulmano. Essa é a minha obrigação. Na verdade, irmão, desculpa cortá-lo, o modelo e o exemplo de vida e identidade que o islamismo quer proporcionar para o ser humano, não existe nenhuma outra doutrina ou outra religião que proporciona. Você vê, o respeito que o muçulmano tem que ter para as outras religiões, a tolerância que ele quer. E o modelo que o profeta Muhammad e os Ahlul Bayt, né, aplicaram em suas vidas é exemplo disso. Como ele tratava os vizinhos, como ele tratava seguidores de outras religiões. Até mesmo dentro, a gente tem na religião um modelo que o profeta Muhammad recebeu arcebispos cristãos dentro da mesquita, onde eles proferiram eles rezaram, né, Sheikh? A história do Mubahala. Dialogaram dentro da mesquita com o profeta. Enfim, é um modelo do ser humano exemplar que quer o bem e a paz para o mundo. O filme que eu falei algumas vezes aqui, acho importante a gente repetir, eu não sei se o Sheikh teve a oportunidade de ver, ele diz que nós, muçulmanos, odiamos judeus. Que o dever nosso... Somos antissemistas. Somos. E que o dever nosso como muçulmanos é perseguir cristãos, ignorando séculos de história de convivência pacífica. Convivência entre muçulmanos, exemplar. judeus e cristãos. Exemplar. Muitas vezes com os muçulmanos protegendo os judeus e a fé deles. Em muitos momentos da história. Você sabe... Tem uma história muito interessante. Uma vez... Chegou o tempo de falar. Chegou a hora da lição. Vamos daqui a pouco... Então, o que o senhor acha? Não, pode terminar, vou falar a história. É 1 minuto. Uma vez o Imam Ali alayhi salam estava passando, né, uma rua próxima da mesquita, encontrou um homem velho, cego, tá pedindo esmola, né, um mendigo, parece um mendigo. Falou Mahada. Que é isso? O que é isso? Não falou quem ele é. Falou que é isso? Porque no nosso governo esse tipo de pobreza, mendigando alguém. Falaram que não liga. O califado, o califa não liga para ele. Ele é um cristão. Imam Ali alayhi salam pediu mais informações. Falaram para ele, olha,
Na sua juventude, ele era escritor, né? Ele trabalhava no escritório do califado, de Uthman, terceiro califa. E ficou velho, ficou cego, não tem como cuidar da sua família, está aqui. Ficou mendigando na rua. Imam Ali a.s. falou como assim? Ele deixou sua juventude para o governo islâmico e agora que ficou velho, vamos deixar ele? Não serve mais. Estamos falando sobre 1400 anos atrás, sobre a questão da aposentadoria. Falou para ele determinar um salário. Já ouvi essa passagem. Um salário para ele O Imam receber. Ali ordenou Falaram para ele, Ali, ele não é muçulmano. Destacaram de novo. Falou, não é importante. Ele trabalhou para nós, sim. Vá, merece isso. Estamos falando sobre esse tipo de diálogo. esse modelo. Esse modelo que dentro do Islã, quando falamos Imam Ali a.s. é a referência do Islã. Falamos sobre o profeta. Profeta significa isso. Não olha para mim, não olha para os muçulmanos. São muçulmano ignorante, muçulmano, como fala, um monte de coisas. Fala para essas referências, para essa grandeza da alma. Eu estava falando na minha última entrevista sobre os muçulmanos que são diferentes dos outros muçulmanos. Como que diferente? Aí o cara fala, aqueles que usam barba grande, aqueles que andam só de cara fechada, aqueles que não... aqueles que têm cara de mal, de bravo. Eu falo, são muçulmanos, mas eles têm ideologia diferente. Entendeu? Então, o muçulmano verdadeiro é aquele, lógico, o crente, né? É o crente, e aquele muçulmano que prega a paz, que prega o bem, que quer fazer o bem para as pessoas. Eu sou testemunha de quando nós viajamos para os países islâmicos, né? Países onde tem a maioria muçulmano, como no Iraque, como no Irã, e você vê o comportamento daquelas pessoas. As pessoas que só vivem para a família e para a religião. As pessoas que não têm nem, não tem nenhuma preocupação com outras coisas que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que vier de Deus para ele tá bom. Excelente. Tudo que vier de Deus para ele. O cara não se preocupa com a riqueza ou com o carro maior do outro, que o outro é mais rico do que ele. Ele não está preocupado com isso. Ele quer chegar ao horário das suas orações, ir para as suas mesquitas, então fazer as suas orações, cuidar da sua família, cuidar do seu negocinho quanto tem. Aí vem o Ocidente falar, não, esse povo aí é povo terrorista, esse pessoal tem que ter cuidado com eles podem trazer problema para teu país se eles vierem para cá, se eles se infiltrarem aqui vai trazer guerra. Eu vivo aqui em São Paulo há mais de 30 anos, conheço todos os muçulmanos. Eu nunca vi um muçulmano pegar uma arma e dar um tiro em ninguém. Também não. Nunca vi um muçulmano, praticando, envolvido em extremo aqui no Brasil e nos países árabes. O modelo, para a gente começar já também encerrar e não tomar mais o tempo aí dos irmãos, o melhor modelo, o melhor exemplo de islamismo, de fé que a gente pode considerar é o modelo do profeta Muhammad. É esse que nós temos que seguir. É o modelo dos Ahlul Bayt. Não tem outro modelo, dos bons companheiros, daquelas pessoas que realmente viveram, desses muçulmanos, esse mesmo muçulmano que vive para a família de uma forma honesta. O cara pode ser uma pessoa analfabeta. Ele é meu modelo, ele é meu exemplo. Sim. Eu tenho que seguir o modelo verdadeiro islâmico na minha vida e tentar ser menos... sendo muçulmano, eu tenho que dar atenção, porque eu tenho que saber de todos esses riscos que estão acontecendo no mundo, extrema-direita, radicalismo, esses grupos que estão de olho atrás de qualquer erro, qualquer falha, qualquer desvio, para começar a aproveitar desse momento. E às vezes, Haj Batista, isso já cabe em outro episódio, eu acho que vale a pena fazer outro programa. Às vezes eles mesmos criam modelos radicais e grupos Daesh, por exemplo, para poder atender os seus interesses assalariados e pronto. Esse pessoal vai fazer o que a gente mandar e pronto. Daesh nunca jogou uma pedra em Israel. Cadê eles agora? Então. Onde é que eles estão?
Os feridos já foram tratados. Inclusive, os feridos nos judais. hospitais, né? Porque quando uma criança brinca, ela espalha os brinquedos. Mas depois ela tem que guardar. Sim, Tem que ajudar os seus próprios brinquedos. isso Tem que mesmo. ajuntar os seus próprios brinquedos, põe na caixa de volta. Seu pai fala pra você, espalhou tudo. Depois que terminar de brincar, guarda tudo. Sim. Senão não brinca mais, ele guarda. É o que Israel faz com Daesh. Ele Espalha tudo. trata os guerreiros do Daesh em seus hospitais. Fala que são refugiados sírios. Sim, é isso mesmo. Excelente programa, gente. Muita coisa deixou de ser falada ainda. Eu acho que cabe. Pode Vale a contar pena. comigo. Vale a pena a Voltarei gente. com prazer. Vai ser um prazer a Muito gente bom. falar sobre outras Principalmente pautas, a gente- outros Ó, temas. Islã Sem Censura Podcast. Não assistam Brasil Paralerdos. Palestina livre do rio ao mar. É isso Esse aí. slogan não pertence a essas pessoas islamofóbicas, racistas e extremistas. Eu estou aqui com os meus irmãos muçulmanos, aproveitando da cultura de paz que o Islã proporciona, experimentando outras visões islâmicas, outras formas de ser muçulmano no mundo e aprendendo toda vez que eu estou com um muçulmano, seja do Senegal, do Irã, do Líbano, do Egito, eu estou com meu coração aberto e contente para poder aprender, porque eu sei que eu vou absorver boas coisas, porque isso é proveniente da misericórdia de Deus. Isso não tem a ver com o coração dos homens. Isso é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós aqui somos pessoas falhas, imperfeitas. Graças a Deus temos o Sheikh aqui para orientar a gente. Mas nós não somos nada. Nós somos absolutamente feitos da mesma matéria. Todos A nós. misericórdia provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Não assistam esses programas. Assistam depois que você vê o Islã Sem Censura. É. Porque aí você vai ter munição, vai ter conhecimento para você filtrar as informações erradas, as fake news. Assista o Salam Aleikum Podcast, Islã Sem Censura. Dessa forma você vai se informar muito mais do que assistindo esses documentários que na verdade são panfletos ideológicos em vídeo. Beleza? É Muito isso obrigado mesmo. aqui pelo Obrigado convite. a você. Obrigado a você. Tô honrado. Podem contar comigo aí quantas E- vezes for necessário. Muito obrigado. E a gente também Só chamar queria que estarei. aproveitar o momento para te presentear com uma pequena coleção de livros da nossa editora. Esse livro desse grandioso ser humano que foi o Senhor das Criaturas, o profeta Muhammad, a biografia dele, uma parte da sua biografia, aquilo que Parte selecionada. uma parte selecionada da biografia, da sua, enfim, do excelente trabalho que ele fez, uma das maiores personalidades da história, né? Esse é o nosso primeiro livro que a gente gostaria de deixar Muito aqui. obrigado. O livro Islã, Princípios, Práticas, História e Guardiões, também de autoria do Sheikh Talib, líder religioso do Centro O Islâmico livro do mais Ar-Sala. completo sobre o islamismo é esse livro, irmão. É um O livro livro- mais completo que foi escrito no Brasil. Na nossa editora, Esse Sheikh é bem conhecido, né? Sheikh Talib. pai Sim. dele? Sim. Pai dele. Seu pai. Isso, ele é o líder religioso do Ar-Sala, do Centro Islâmico. Eu acho que eu tenho mais. Acho que eu tenho mais material. É. Tenho mais Do material. Sheikh Talib. É, Muito eu bom. tenho. Esse também é um livro que conta um pouco sobre a revolução do Imam Hussein, muito parecida. É uma revolução que inspira até mesmo os palestinos hoje. É isso. Até qualquer povo que luta contra a Qualquer um homem injustiça, livre. qualquer povo que luta para a sua soberania e sua liberdade. Precisa se inspira. estudar um pouco sobre a história do Imam Hussein ali. Exatamente. Inclusive o Raj Batista ele tem Escreve poemas, livros. vários poemas. Livros não, sim, mas poemas e latimia sobre a história do Imam Hussein. E esse livro, irmão, é um livro muito interessante porque conta a história, as memórias de uma personalidade contemporânea, que é o líder da Revolução Islâmica do Irã, Ayatollah Khamenei, antes da Revolução Islâmica do Irã. Conta as histórias dele, como suas lutas contra, na época, Na a verdade, é monarquia do Shah. uma autobiografia, irmão. Ele Autobiografia. mesmo escreveu e foi traduzido para Português. da árabe para persa Ah, e para depois persa, foi tá, traduzido para E inglês, esse aqui espanhol, também, outros livros, aqui também uma pequena mensagem de agradecimento pela sua participação.
E se Deus quiser, faça um bom aproveito dessas leituras. Que Deus te abençoe. E é isso. O que mais a gente precisa é conhecimento, é cultivar. E a gente procurar estar mais próximo, viu? Porque acho que a gente perdemos um grande espaço antes de te conhecer. Mas vamos ganhar, Verdade. com certeza. Verdade. Vamos ganhar. Independente da gente perguntar, você é muçulmano xiita ou sunita, importante a gente falar, nós somos muçulmanos. Entendeu? Mais importante, La ilaha La illallah. ilaha illallah Muhammad Muhammad Rasulullah. É isso mesmo. Rasulullah. É isso É isso mesmo. que nos une e é isso que é bonito. A nossa luta é junta. Eu também acho. Todos nós lutamos por uma causa, que é a causa de erguer a mensagem de Deus, erguer o Alcorão, erguer os ensinamentos do profeta Muhammad, e unidos, com certeza, esse objetivo será melhor alcançado. Né, Sheikh? Inshallah. Que Deus abençoe todos. Que Deus abençoe a todos novamente. Muito obrigado aí pelo tempo. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, Sheikh, novamente, tomar o seu Deus tempo. abençoe Obrigado ao todos. nosso querido Agradeço. irmão aqui nos bastidores, seu Moacir, tudo de bom. Nós que agradecemos também pelo convite, Obrigado né? também. Muito Recepção bonito. excelente. Obrigado pela comida, estava deliciosa. Obrigado a você. Obrigado e você que assistiu aí esse episódio, esse bate-papo aqui que foi firmeza, que foi muito da hora. Obrigado aí também, né? Não agradecer a audiência, é importante. Grande abraço aí. O irmão falou de música, logo menos vai ter alguma coisa aí que a gente vai soltar. Se Pronto. Deus quiser. Se Deus Falei quiser. com exclusividade aqui pros meus irmãos do Islã Sem É Censura. excelente. Daqui a pouco tá O Raj chegando Batista também está daqui a pouco lançando tá algumas chegando coisas música aí. pró-Palestina, mensagem Perfeito. pesada aí. Nós temos uma versão também sobre a Palestina, né? Peço a Deus que olhai para a Palestina, manos morrendo assim, leva a vida sofrida, eles trazem o sorriso jamais. É um negócio É isso muito aí. bonito. Perfeito, Muito perfeito. bonito, Muito muito bom. bonito. Deus te abençoe. Sabe, Deus abençoe você, irmão. Você tem que participar no Majlis dele, no Ashura, meu Deus. Se Deus Toca quiser. muito coração. Vamos de Inshallah. Novamente, muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos acompanharam. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Allah, Habibi. É isso aí.